Teve uma fase em minha vida em que eu gastava tentando ser uma versão de mim que ainda não existia. Foi só quando eu comecei a perceber que algumas ações começaram a fazer sentido na minha vida. Mas o problema vinha bem antes disso. Oiê, seja muito bem-vindo, eu sou a Mari Corrêa e este é o De Grão em Grão. Aqui eu compartilho na prática o caminho real de quem quer cuidar melhor do dinheiro, sem fórmula mágica, sem fantasia. E hoje eu quero te mostrar o que eu cortei quando parei de tentar ser outra pessoa. E se você está tentando adivinhar qual foi o primeiro passo que eu cortei, eu já te adianto que não foi o cartão. E o primeiro corte que eu fiz não foi em gastos, foi em expectativa. Eu vivia com aquela sensação de quando eu tiver mais dinheiro, aí sim eu me organizo, vou fazer tudo direitinho. Só que essa versão do futuro nunca chegava. Enquanto eu esperava a minha vida financeira melhorar, o dinheiro que entrava ia embora. Não porque eu era irresponsável, mas porque eu tratava o dinheiro como sendo algo provisório, como se ele não merecesse todo aquele cuidado ainda. E aí que vem o perigo, porque quando você age como se sua vida financeira real fosse algo provisório, você não protege porque tem. Você vai empurrando decisões, negociando limites. Eu acho que você vai se identificar com isso. Não é falta de vontade, é aquela sensação que a gente sente de depois eu resolvo, sabe? Quando eu parei de tratar a minha vida financeira como sendo algo temporário e comecei a agir como se aquela fosse a minha vida de verdade, mesmo ganhando pouco, algumas escolhas começaram a ficar inevitáveis. O segundo corte que eu fiz, ele não estava escrito lá no extrato, mas estava por trás de muitos gastos. Eu parei de usar o dinheiro para acompanhar a vida dos outros. Mas como assim, Mari, acompanhar a vida dos outros? Isso mesmo que você ouviu. Não era inveja, era a referência errada que eu tinha das pessoas que eu gostava de acompanhar. Eu me comparava com pessoas que estavam em outra fase de vida, com outra renda, com outra estrutura. Eu tentava manter o mesmo padrão dessas pessoas. E quando você tenta manter um padrão que não é seu, o dinheiro passa a ser como um ator em cena. Ele precisa sustentar aquela imagem, não a sua realidade. Isso tudo aparece em coisas pequenas, como o lugar que você escolhe, como um restaurante, por exemplo. A compra que você justifica, o gasto que você chama de merecimento. Estudos sobre comportamento financeiro mostra que a comparação é um dos principais gatilhos de endividamento silencioso. Não é porque as pessoas querem ostentar, é porque ninguém quer ficar para trás. Quando eu aceitei a fase da minha vida em que eu estava, eu parei de gastar para provar alguma coisa para alguém. E isso não me fez me sentir a menos, muito pelo contrário. Esse corte não fez o dinheiro sobrar do dia para a noite, mas parou de aumentar as dívidas. E quando finalmente o dinheiro para de vazar, aí você consegue construir alguma coisa. Só que ainda tinha outro problema, eu queria acertar tudo de uma vez. O terceiro corte que eu fiz foi parar de tentar fazer tudo certo, porque tentar ser perfeita com dinheiro é o caminho mais rápido para desistir. Aqui tem uma verdade que quase ninguém fala. Eu achava que para começar só valia a pena começar se eu pudesse fazer tudo direito, guardar dinheiro, pagar a conta em dia, não errar nunca. E você concorda comigo que isso não é real? Principalmente para quem ganha pouco. A perfeição cria um ciclo cruel na sua vida. Você tenta, falha em algum detalhe, se frustra e abandona tudo. E aí volta para o zero, cheio de culpa. E o nosso cérebro prefere constância imperfeita do que um esforço heróico. E o que muda o comportamento não é a insistência, é a repetição. Quando eu aceitei que não ia fazer tudo certo, eu comecei a fazer somente o que dava para fazer. Pouco, simples e sustentável. Por exemplo, às vezes eu pagava menos do que eu queria, sobrava menos do que eu planejava, mas eu não parava. O dinheiro nunca muda quando você toma decisões grandes. Muda com decisões pequenas que você toma no dia a dia, mas que nunca abandona. E quando eu parei de tentar ser perfeita, ficou muito mais fácil criar regras. Regras simples que me protegem de mim mesma. Vou falar um pouco sobre isso agora. Depois que eu parei de tentar ser perfeita, eu entendi uma coisa muito importante. Eu não precisava de força de vontade, eu precisava de limites. Por que limites? Porque força de vontade cansa e regras bem feitas funcionam até quando você está cansada. Antes, eu confiava demais em mim mesma. Depois eu vejo, mês que vem eu compenso. Dessa vez vai dar. E nunca dava. Então eu criei algumas regras, simples, poucas, mas inegociáveis. Parei de comprar quando eu sentia vontade e comecei a nomear todos os gastos, necessidades, tudo o que eu queria comprar. Se eu não conseguisse explicar por que eu estava comprando aquilo, eu não comprava.
Porque quando você está no vermelho, o objetivo não é prosperar, é fazer parar de piorar a situação. E regra financeira não é castigo, muito pelo contrário, é proteção. Elas existem para te proteger de você mesmo nos dias cansados. Só que mesmo com regras, ainda tem alguma coisa que eu ainda não tinha encarado ainda. Eu não gastava por falta de controle, eu gastava para aliviar a situação. E foi aí que eu precisei quebrar esse ciclo emocional. Teve uma coisa que eu demorei muito para perceber. Eu não gastava só por impulso. Eu gastava porque eu me deixava por último. Eu resolvia tudo, menos a minha vida financeira. Eu sempre tinha uma justificativa. Agora não dá, depois eu organizo. Quando sobrar dinheiro, eu resolvo isso. E por incrível que pareça, não era descontrole. Era um adiantamento. Eu adiava decisões difíceis e pagava com cartão. Quando você não decide o que fazer com o teu dinheiro, ele vai decidir por você e geralmente decide mal. Quando eu comecei a encarar as compras pequenas desconfortáveis, o rombo parou de crescer. Não foi coragem, não foi presença. Cuidar do dinheiro não é obsessão, é parar de se abandonar. Depois que eu parei de adiar tudo, ficou claro o que precisava ficar e o que precisava sair da minha vida. Quando eu parei de tentar ser outra pessoa, algumas coisas simplesmente perderam sentido para mim. Não é porque eu fiquei mais forte, é porque eu fiquei mais honesto. Eu não cortei tudo, eu cortei apenas o que não sustentava a vida que eu realmente tinha. Ficou apenas o básico que conseguia manter, o que me dava paz sem ficar me culpando. E tudo isso não me fez prosperar do dia para noite, não virou história bonita do Instagram, mas estabilizou meu chão. E quando o chão para de ceder, você simplesmente consegue pensar no próximo passo. Antes, eu vivia tentando crescer enquanto ia de ladeira abaixo. E agora eu parei de cair e isso muda tudo. Estabilidade não é ambição, é determinação. Enquanto você estiver sustentando uma versão sua que não existe, o dinheiro nunca vai acompanhar. Quando você decide ser quem você é hoje, o resto começa a fazer sentido e se organizar. Em algum momento da sua vida você percebeu que estava gastando para sustentar uma versão sua que não existe? Escreva eu aqui nos comentários. Às vezes, a virada só começa quando a gente admite. Beijos e até o próximo vídeo.